começar, gente? Voltar para o nosso Evangelho de Tomé, nossos ensinamentos do Mestre Jesus. A gente tinha parado, então, na 94, foi a última, e agora a gente vai da 95 até a 100, um número bem redondo para a gente hoje. Vamos lá. No dito 95, Jesus diz: quando tendes dinheiro, não empresteis a juros, mas dai-o a quem não vos possa restituir. Jesus sempre toca nesse tema do dinheiro, né? É um tema muito sensível no nosso mundo, é um tema muito sensível, né? Tanto no sentido de abundância quanto no sentido de não ter, né? E mexe com muitas energias, mexe com muita coisa emocional das pessoas e também a questão da subsistência, né? Então eu não quero aqui ficar pitacando em como cada um usa ou ganha o seu dinheiro, não nesse sentido, né? Quem sou eu para falar alguma coisa? Mas é interessante a gente ver pela ótica de como Jesus encara, naquela época, a questão financeira, né? Tem aquelas outras passagens que a gente já viu sobre não pode servir a dois reis, ou serves ao Deus do dinheiro, Mamon, ou serves ao Senhor da Justiça. E essa é uma ótica muito essênia que Jesus apresenta. Justamente porque os essênios, quando eles se afastam de Jerusalém e eles se contrapõem ao templo de Jerusalém e aos sacerdotes do templo, eles são oposição, eles estão criando uma oposição aos sacerdotes de Jerusalém. E a crítica que eles fazem é: olha, os sacerdotes de Jerusalém, eles ficam só ostentando, eles querem poder, eles querem riqueza, eles não estão em busca de uma vida contemplativa, de uma vida espiritual, de seguir os filhos da luz, né? E eles também vão contrastar várias outras coisas, como, por exemplo, enquanto a gente tem o sacrifício de animais, mesmo que seja aquela questão kosher e tudo, a gente tem, né, o sacrifício dos cordeiros lá em Jerusalém, entre os saduceus, os essênios, eles vão ser vegetarianos, e eles vão falar que o sacrifício que Deus pede é o sacrifício do si mesmo, é o sacrifício da gente dar a nossa vida por esse trabalho, por essa busca espiritual. E os essênios, como vão viver em comunidade, eles vão ter essa visão de partilha dos bens, né? Como um mosteiro mesmo, você chega, você entrega os seus bens e você trabalha junto à comunidade, nas plantações e na manutenção da comunidade, mas você vive ali em igualdade entre irmãos. Então, eu acredito que Jesus, tendo passado por esse contexto dos essênios, isso ficou muito forte nele, né? Então, ele tem muito forte essa questão da simplicidade, da vida simples, da vida despojada, da renúncia ao mundo, que é uma coisa que vai ficar muito forte nos gnósticos. Mas eu acho que, principalmente nessa passagem aqui, não é só a questão do não seja como esses sacerdotes que buscam a riqueza e o poder e estão servindo aos deuses do mundo, né? Porque o dinheiro, ele vai surtir na humanidade esse efeito do Yodabaô, né? O que o Yodabaô, o demiurgo, vai representar? O poder mundano. Então, aquela busca por estrutura no mundo, por poder no mundo, por dominância, o Yodabaô é aquele que domina e que oprime os outros, né? Oprime a nossa alma, no caso. Então, tudo que traz essa ganância pelo aquilo que é material, em oposição ao que é espiritual, vai ser fontes de sofrimento no nosso mundo, fontes de guerra, fontes de roubar, de matar, né? A gente não precisa nem ficar falando aqui, a gente basta ver as notícias, o tanto de coisa negativa no mundo que a energia do dinheiro movimenta. Quer dizer que porque aí depois, não sei se tem alguém aqui que trabalha com isso, então vocês me perdoem, porque eu sou meio debochada às vezes. Vão dizer assim que, não, você tem que, como é que é? Trabalhar as suas crenças limitantes, as suas crenças em relação ao dinheiro, tem que se abrir para a abundância e tal, que é só uma energia de troca. Então, eu não estou demonizando a questão financeira. É mais uma questão da gente entender o propósito dela para funcionar no mundo. Então, é claro que uma pessoa, para ter uma oportunidade de desenvolver a sua alma, de ter nutrientes para o seu cérebro pensar direito e crescer e não ter uma deficiência por falta de nutrientes, né, ela precisa de dinheiro para comer, para se vestir, para viver, para ter dignidade humana, né? Então, não é uma questão de demonizar a necessidade de subsistência e não é uma questão de demonizar o fato de que nós temos um trabalho
que tem um retorno, que a gente dá uma energia nesse trabalho e a gente tem um retorno para que a gente possa o quê? Ter oportunidades de ter tempo para trabalhar a nossa alma, porque não existe nada mais precioso do que ter tempo de prática, vocês não acham? Tempo de poder fazer uma meditação, tempo de poder ler um livro, tempo de poder estar entre amigos e pessoas que a gente ama. Então, o dinheiro, ele acaba sendo algo que proporciona isso também para as pessoas. Proporciona a gente poder comprar um livro caro, fazer uma pesquisa, um pesquisador, às vezes, não, os livros que eu me interesso, às vezes, na minha pesquisa de mestrado, custam mais de R$ 2.000. Aí eu vou ter que piratear, né? Não tem jeito. Assumo o karma do pirateio, porque é muito caro. Então, tem toda essa questão desconfortável que a gente vai trabalhar com a questão do dinheiro. Mas, além de tudo isso, o que essa passagem do Evangelho de Tomé vai dizer? Que quando a gente tem dinheiro, a gente não tem que ficar doando, emprestando a juros, pensando quanto que a gente vai ganhar de volta, né? Então, ele está chamando atenção aqui não para a questão do dinheiro em si, mas da nossa mentalidade, da nossa atitude de generosidade, se ela está baseada no nosso ego ou se ela é uma generosidade genuína. Vou fazer um pulo. Lá na tradição budista, o caminho das iniciações eu falo assim em termos ocidentais, a tradição esotérica ocidental vai falar de primeira iniciação, segunda iniciação, tem alguns sistemas, né? Na tradição budista, a gente vai ter os bhumis, que também são graus de iniciações, e a gente vai ter as 6 paramitas, que são perfeições, são virtudes. Cada uma dessas paramitas na tradição budista vai marcar uma etapa de uma iniciação, um portal, como diz lá na Voz do Silêncio, é um portal que a gente passa. E o primeiro portal no budismo é a perfeição de dana, que é a generosidade. Então, aqui na tradição cristã gnóstica, Jesus vai enfatizar o quê? Não a questão financeira em si, mas a generosidade. A gente ter o altruísmo como um sinal de transformação do coração. A gente amar e doar a si mesmo, e doar o nosso trabalho, e doar o dinheiro que a gente tem, porque às vezes é como a gente pode ajudar melhor. Alguns vão ajudar com serviço, alguns vão ajudar com tradução, alguns vão patrocinar, como os médicos patrocinaram os esotéricos lá do Renascimento italiano. Então, cada um vai ajudar como pode. Mas quando a gente doa e a gente ajuda, o que importa? É a nossa atitude mental. Se é uma atitude gananciosa, é uma atitude mesquinha, é uma atitude de vou dar, mas eu quero ver o quanto que eu vou ganhar em troca com isso, que isso é uma atitude do ego, é uma atitude do demiurgo. Porque o demiurgo fala assim, eu vou criar esse mundo, eu vou ser louvado como Deus, eu sou o único Deus, não há nenhum Deus além de mim, e me idolatrem, me adorem. Esse é o ego, né? É o que rege o mundo. Mas a generosidade pura, ela busca um tipo de espiritualidade que não vai barganhar com o espírito. Então, quando a gente tem compaixão com um sofrimento de outro ser humano, que a gente doe, seja o nosso trabalho, seja o nosso dinheiro, porque a gente realmente quer o bem do outro. Porque a gente realmente quer que o outro tenha oportunidades de comer melhor, de viver melhor, de deixar de sofrer tanto, porque a gente tem níveis de sofrimento, e o sofrimento físico é um dos mais fáceis de sanar. O sofrimento físico, com boas leis e com pessoas generosas transformando a nossa sociedade, a gente consegue sanar. Claro que aí temos o sofrimento emocional, temos as doenças, temos muitas questões também que envolvem sofrimento nessa nossa vida humana. Mas a gente ter essa atitude de generosidade, de doar de forma desinteressada, gera um karma positivo tremendo, né? A gente está realmente plantando campos de generosidade, campos de amor. E isso também faz com que a gente também esteja recebendo aquilo que a gente plantou, se a gente acreditar nesse tipo de justiça divina. E aí eu trouxe essa imagem, né, do padre Júlio Lancelotti e de uma pintura de um bispo aí bem opulento, porque a gente vê como isso se contrasta com o ensinamento cristão. A gente vê não só no Vaticano, mas nas igrejas evangélicas pedindo dízimo. Eu já vi até musiquinha de criança, musiquinha feita para criança, infantil. Dá a moedinha para Jesus, que Jesus vai ficar feliz, dá a moedinha. Mas aí, o que é isso? Pedindo dízimo, pedindo o salário de quem já tem pouco. Então, não é isso, né? É a gente dar para quem não consegue devolver.
né? A quem não vos possa restituir. Isso, essa doação generosa que parte de uma ética, que parte de um sentimento de equanimidade, de amor ao próximo, que é realmente um sentimento de igualdade, de querer que o outro não sofra, porque a gente se identifica e a gente se conecta com o sofrimento do outro, isso traz um sentimento de liberdade e deixa a vida mais leve, eu acredito. Então, Jesus, ele está realmente incentivando uma etapa do caminho espiritual, que é a etapa do doar posses, doar desinteressadamente, doar sem interesses, e aí entra o dízimo das igrejas, entra a opulência da Igreja Católica, né, o ouro do Vaticano, etc., que, né, virou um clichê até a gente falar nisso, todo mundo fala nisso, mas é porque realmente contrasta com a simplicidade dos essênios, contrasta com uma vida prática espiritual. Inclusive, eu estava assistindo um canal de um amigo meu que é bem diferente de mim, mas eu gosto muito dele, o Marcelo, que é um ex-padre ortodoxo, talvez alguns de vocês conheçam ele, esqueci o sobrenome dele. Ele é um ex-padre ortodoxo, e agora ele segue a Vedanta, Ramana Maharishi, Yogananda, esses assim. Mas às vezes ele fala de Jesus e é muito bonito ele falando. E ele estava justamente falando como não há nas escrituras nada falando sobre receber dotes de reis, receber posses de terras, escritura, como que vai construir, como que vai gastar, que os discípulos de Jesus não estavam preocupados com isso, mas que à medida que a igreja, ele estava falando da ortodoxa no caso, foi crescendo e ficando rica, eles começam a colocar ensinamentos cristãos que justifiquem esse gasto exagerado deles. E ele estava justamente criticando o contraste disso com Jesus expulsando os vendilhões do templo, com Jesus tendo essa atitude de simplicidade e de generosidade absoluta. E no caso do mundo esotérico, no mundo espiritual, a gente vê isso com a troca com a venda de ensinamentos espirituais. Não no caso de, por exemplo, se você vai dar um curso, eu acho que é justo cobrar, porque você tem o custo da internet, você tem o custo do material, não tô falando mal de quem tem o seu salário, um professor tem o seu salário, né? Mas coisas absurdas do tipo, eu já vi na internet, se você pagar R$ 1.000, você vai ter acesso aos mestres ascensos. Você vai encontrar o Saint Germain da Chama Violeta, ele vai conversar com você, é só você pagar R$ 1.000. Que absurdo. Então, como é um mau uso da tradição espiritual, ela vem sendo usada para vender, e às vezes vender mentiras. Então, enfim, eu fiz um grande discurso aqui sobre dinheiro, não era a minha intenção, eu achei que ia ser bem curtinho agora, mas a gente se empolga. Mas me chama muita atenção quando Jesus fala, né, da generosidade desinteressada, e da gente dar a quem não pode nos devolver, justamente porque aí a gente não fica assim, mas o que eu ganho com isso? Essa aí é a questão da atitude espiritual, né? E às vezes o ganho não é só financeiro, né? Claro, às vezes o ganho é quando Jesus fala no Novo Testamento mesmo, né? Não fazer isso como os hipócritas que vão lá orar no meio das sinagogas fazendo cena, né? Para chamar a atenção, para todo mundo ver, olha como eles estão orando, como eles são santos. Então, o ganho às vezes é a gente ser aplaudido, a gente mostrar uma persona que não é a nossa persona real. Jesus sempre chama a gente para a gente tirar as nossas vestes e jogar fora a nossa hipocrisia, né? Então, é essa questão da sinceridade, da forma da caridade desinteressada. E da gente pensar em aqueles que têm menos que nós. E assim a gente alimenta uma corrente do bem. Acredito nisso. Temos que ter esperança para um mundo melhor, vocês não acham? Tem tudo isso que a gente vê, né, realmente. Mas eu me lembrei, ouvindo tu falar, que no interior, eu vim de Bento Gonçalves, morei lá durante 17 anos, depois vim para Porto Alegre, e numa igreja, numa das igrejas principais ali da comunidade, tinha também tem a igreja e tem as pessoas gravadas dentro da igreja, o que doaram, o que fizeram, eternamente lá dentro. Então, eu me lembrei muito disso, que
a gente tem que, eu acho que tem que olhar esses fatos assim para aprender onde é que as pessoas falharam, não é? Nesse sentido. Então, é uma ostentação ridícula. Desculpa, Walter, mas só para eu te entender melhor, você diz naquele sentido de que vira uma disputa entre as famílias mais abastadas, de olha quem doou mais, quem fez mais, quem... Exatamente, exatamente. E tinha essa coisa, essas pessoas se acham mais próximas de Deus fazendo isso, e tem muito de ostentação e vaidade, que eles, não sei se eles mesmos se permitem ver. Só esse comentáriozinho aí. Sim, sim. Porque aí volta no que está na sentença aqui do Evangelho de Tomé, que o importante é a atitude interior. Que é bom que as pessoas recebam ajudas materiais, mas com qual atitude você está se engajando nesse trabalho? Por isso que eu pus aqui a foto do Júlio Lancelotti, porque eu acho que ele faz um trabalho muito humilde, muito bonito, né? Ele não trata as pessoas com nojo ou com desprezo, como a gente vê os mais pobres às vezes, né? Ele abraça, ele ajuda, e não me parece uma coisa para se mostrar, diferente de quem quer só mostrar que fez, mas não quer, mas que na verdade tem desprezo em relação a outros seres humanos, né? Então, qual é a atitude que a gente está nutrindo? Mas legal esse seu exemplo. E claro que existem pessoas dentro de igrejas e em outros ambientes que fazem isso porque realmente querem o bem do outro, né? Inclusive, eu pus a foto aqui do bispo porque é o ápice do Papa, né? Que é o ápice de um símbolo de ostentação. Mas não é que todo mundo que está ali está saindo ganhando com isso, né? Existem boas pessoas em todos os lugares.